Bom, vamos falar hoje aqui de equalizador global. Então, toda pedaleira ela tem um equalizador global. Falando da Valiton GP100, para a gente acessar o equalizador global, a gente vem aqui, olha só, nessa ferramenta aqui, tá? Que vai abrir aqui configurações e a gente vem aqui, ó, em equalizador global. Então, para que serve o equalizador global? Então, o equalizador global ele permite que você faça um ajuste fino depois de timbrar a pedaleira. Uma das recomendações para quando for timbrar a pedaleira é deixar flat. O que é que significa deixar aqui o equalizador global flat? É com ganho em todas as faixas de frequências de 0 dB. Então 0 dB é equivalente a ganho unitário. Eu nem vou atenuar, eu nem vou amplificar nenhuma frequência. Então aqui já é uma configuração que eu uso, tá ok? Mas eu não sei nem como é que a GP100 vem de fábrica. Mas vamos lá. Então olha só, aqui ó, nesse eixo aqui nós temos as faixas de frequências do audível, né, que vai de 20 Hz até 20 kHz. Estou utilizando aqui escala logarítmica, tá ok? E aqui ó, na parte do ganho eu tenho o decibel. Então isso aqui seria uma resposta em frequência. Qualquer aluno de engenharia elétrica conhece esse gráfico aqui, mas a maioria dos usuários não estudam ou estudaram engenharia elétrica, então fica um pouco mais complexo. Eu vou tentar simplificar aqui ao máximo, tá ok? Então aqui no ganho eu tenho o ganho em dB, decibel. 0 dB significa ganho unitário, não atenuo, nem eu amplifico o sinal. Se o ganho em dB for positivo, eu estou amplificando. E se o ganho em dB for negativo, eu estou atenuando. Então percebam, por exemplo, aqui, olha só, que 20 Hz, então aqui é aproximadamente menos 13 dB. Então aqui eu estou atenuando, tá? Atenuando enquanto. Então isso não é importante. Mas quem quiser saber, pode utilizar uma ferramenta matemática, tá? Aqui, olha só. Eu vou dizer menos 13 dB, tá? Aí vou utilizar aqui uma equaçãozinha, tá? Para fazer a conversão de dB para magnitude. Então, olha só, tem uma atenuação de aproximadamente 80%, tá ok? Então, estou atenuando bastante aqui o grave. Mas vamos lá. Então, é recomendado quando se vai fazer a timbrar, quando tu vai timbrar, tá? Deixar aqui tudo flat, olha só. Tô deixando aqui todo o meu amplificador global flat. Daí tu vai lá, tu timbra, tu cria vários presets, tá? Em que tu tens aqui nenhuma influência do equalizador global. Então, o teu timbre é o teu timbre, ele vai ser o que é sem a influência do equalizador global. Vamos entender como se o equalizador global, e ele é, tá? Como se ele fosse um equalizador depois da pedaleira. Então, tu imagina que tu tem a pedaleira e externamente depois dela tu coloca um equalizador. É isso que o equalizador global faz. Só que ele está embutido dentro da pedaleira. Então, por isso que é interessante quando tu vai timbrar, tu não utilizar ainda o equalizador global. Quando é que eu vou utilizar o equalizador global? Bem, depois que tu timbrou, e aí tu vai agora refinar os teus timbres, é a hora de tu começar a utilizar o equalizador global. Então uma das coisas que eu faço, por exemplo, é vir aqui na faixa de grave, né? Então a faixa de grave ela vai aqui dos 20 aos 200 Hz. Tá ok? E principalmente essa frequência aqui até 80 Hz, eu atenuo bem, tá? Essa frequência aqui, ó. Pelo menos até os 50 Hz, tá? Eu gosto de atenuar bem essa frequência aqui. Por quê? Porque essa aqui não é a frequência de trabalho da guitarra, né? Então muitas vezes tu vai tocar sozinho,
essa frequência aqui, ela não vai incomodar, ela não vai ser um problema, teu time vai ficar bacana, mas aí tu vai tocar com a banda, tá? E aí essa frequência aqui, tu tá invadindo a frequência do contrabaixo, então se tu tiver muito grave, o que é que vai acontecer? A tua guitarra vai sumir. Assim como as frequências elevadas, eu reduzo, olha só. Então o agudo, ó. Então o agudo ele vai da faixa dos 2K, a partir daqui, ó, 2K até na guitarra, não vai chegar, sei lá, 6, 7 kHz no máximo na guitarra, né? Já a partir dos 2K, tá? A partir dos 2 kHz eu começo a atenuar. É assim que eu gosto. Ah, eu gosto mais de agudo, um pouco mais de agudo, ó. Então tu pode vir aqui, ó. Ah, eu quero mais agudo. Eu gosto de agudo, olha só. Então tu pode, ao invés de atenuar, tu pode amplificar, ok? Tu pode dar um ganho aí nos teus agudos. Mas voltando aqui. Então essas duas primeiras coisas que eu faço depois que eu timbro, tá? Fazer esse corte aqui, tá? Das frequências extremamente graves e das frequências extremamente agudas. Mas ainda não me contou para que serve o equalizador global. Bem, então o equalizador global, tu pode aqui refinar e, quero tirar um pouco de médio, tá? O médio ele vai dos 200 aqui, ó, até os 2K, tá? Essa aqui é a região do médio, tá? Então quero tirar um pouquinho de médio, ou quero colocar um pouquinho de médio aqui nessa região aqui, ó. Eu gosto um pouquinho de médio nessa região aqui, que eu tô em torno de 800 Hz, tá ok? Aí tu pode dar um ganho aqui de 5 dB, tá ok? Quanto é que seria esse ganho aqui? A gente pode ir lá e calcular também, né? Mas também não interessa, não vou entrar nisso não. Beleza, mais ou menos assim que eu uso o meu equalizador global para o meu setup caseiro. Mas quando é que realmente tu vai utilizar o equalizador global? Quando tu vai tocar, né? Tu vai tocar em linha, por exemplo, tu vai conectar o teu setup em um outro equipamento, tu tá no palco, e aí nessa situação tu pode perceber, e cada situação vai ser uma situação diferente. Tu vai perceber que tu vai muitas vezes precisar tirar um pouquinho aqui, compensar um pouquinho ali, e aí é nessa hora que tu vai utilizar o equalizador global. Tu não vai utilizar o equalizador global como forma de timbrar. Até porque na hora em que eu venho aqui e eu mexo no meu equalizador global, eu estou mexendo em todos os meus timbres. Porque eu tenho o meu timbre, e aí depois o meu timbre, antes de ir para o falante, ele passa pelo equalizador global, se ele estiver ligado, que é o caso aqui. Então, se eu chegar aqui, vou brincar, vou dar uma escavada aqui gigantesca nos médios, tá? Então, todo e qualquer timbre que eu tiver, ele vai ser modificado por conta dessa mudança no equalizador global. Olha só como ficou muito ruim. Então, olha mais ou menos como eu gosto de utilizar. Então, olha lá. Então eu mexi aqui, depois eu vou ter que ver como é que... Vou dar uma ajustada, tá? Não tá exatamente como eu utilizo, mas esse vídeo aqui é só para te dar uma noção de como utilizar o equalizador global. Que tu não vai utilizar ele para timbrar, então deixa ele todo flat, cria teus timbres, tá? Teus presets. Depois tu pode vir aqui fazer um ajuste de acordo com o teu gosto pessoal, mas aí tu vai mexer nele exatamente quando tu for tocar ao vivo, tá? E dependendo do ambiente, tu vai precisar alterar algumas frequências que podem estar sobrando ou podem estar faltando. Se a frequência estiver sobrando, eu vou fazer o quê? Eu vou atenuar. Se a frequência estiver faltando, eu vou amplificar aquela frequência.